Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Então, galera, o filme que eu trago pra vocês hoje aí é Os Aventureiros do Bairro Proibido. É, galera, esse filme aí que marcou as sessões da tarde, né, galera? A sessão da tarde é um clássico aí, né? É um filme nostálgico, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer filmes nostálgicos aqui pro canal, filmes antigos, né? Sem essa politicagem chata que tem hoje em dia, né, cara? Uma época totalmente diferente, um outro pensamento, né? Dá aquela nostalgia se você já assistiu, né? Pra relembrar aqui os momentos, né? Fazer uma resenha aqui, uns breves resumos e algumas curiosidades sobre esse filme. Beleza, galera? Falo isso e muito mais após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Pois é, galera, quem lembra aí dos Aventureiros do Bairro Proibido aí que marcou a sessão da tarde, né, galera? Aí nessa época aí dos anos 90 aí, eu era criança ainda, assisti esse filme. Muita gente ficou impressionado na época com os efeitos visuais, efeitos práticos, né, que eram muito queridos naquela época e assim, até hoje é bem interessante de se assistir porque é um filme muito bacana. Tipo assim, para alguns ele não envelheceu mal, né? Ele envelheceu mal, para outros é aquela questão da nostalgia e que realmente é um filme que compensa assistir nos dias de hoje. Pra você ali desligar o cérebro um pouco, dar uma risada, umas boas gargalhadas, que o filme trata-se de comédia ali, com um pouco de mistério, né? Tem aquela questão misteriosa ali, de misticismo, com uma aventura, com uma boa comédia, sabe? Sim, é bem interessante, uma aventura muito legal, né? Não é à toa que chama Os Aventureiros do Bairro Proibido. Mas assim, é um filme bem bacana que eu assisti quando criança, curti demais, assim. Até tive que assistir recentemente pra poder trazer aqui pro canal, né? E já vou logo falando, se vocês não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu like aí, né? E eu agradeço demais a todos vocês, os novos inscritos aí, sejam bem-vindos. E é isso aí, galera. Vou fazer aqui um breve resumo, né, pra quem não assistiu ainda, né? Assim, a nova geração, né, de repente não assistiu ainda. Mas a galera das antigas relembrar como é que era, né? Esse filme muito bacana e nostálgico dos anos 90. Que fez sucesso nos anos 90, na verdade, né? Ele é de 86. Então, galera, a história conta sobre Jack Burton, interpretado pelo Kurt Russell, né? Naquela época o Kurt Russell estava em ascensão ainda, era um ator em ascensão. Ele é amigo do diretor John Carpenter, que era o diretor da época, né? Que era um diretor que fez vários filmes interessantes aí, muito bacanas, né? Hoje está com 77 anos aí, John Carpenter. É um diretor muito querido aí, fez muitos filmes legais. E o filme fala sobre Jack Burton, que é um caminhoneiro que ajuda um amigo chinês, né, a recuperar de volta tanto a sua noiva, a noiva do amigo chinês, quanto o seu caminhão, que foi roubado por uma facção lá chinesa, conhecida como os Senhores da Morte, né? Seriam punks ali, uma gangue, né? Chinatown, sequestraram a noiva do chinês, do amigo chinês dele. Tipo, eles queriam uma garota pra vender e sequestraram a noiva dele. Ela tava no caminho e sequestraram ela. E de quebra roubam o caminhão dele. Então a história conta sobre eles tentando entrar lá na Chinatown e tentar tirar. Só que infelizmente, quando eles chegam lá, a noiva dele é sequestrada novamente, né, pelos três temporais, que são como se fossem generais ali, místicos, né? Do senhor chamado David Lopan. O David Lopan, ele é um cara de mais de 2000 anos de idade. Esse cara, ele é bem esquisitão mesmo, sai luz pela boca dele, né, pelos olhos ali. Ele é um cara que já tá há mais de 2000 anos. Ele foi amaldiçoado por um demônio que ele serve chamado Shinitai, né? Ele precisa conseguir uma mulher chinesa, justamente uma mulher de olhos verdes, para acalmar esse demônio, né? Esse demônio que ele serve lá, e torná-lo a fazer ele ser carne novamente, já que ele se trata como se fosse um espírito. Ele é como se fosse um sonho, ele é como se fosse alguém que você não consegue tocar, e ele também não consegue tocar nas coisas. É bem interessante essa questão, né? Então e justamente a noiva do Wan Shi, que seria o amigo do Jack Burton, ela é uma chinesa de olhos verdes. Inclusive, isso é muito raro, não existe, né, chinesa de olhos verdes. Então, era uma raridade ali que ele queria, né, sequestrar ela para poder acalmar o demônio lá dele, lá, que ele serve lá, doidão, para poder
ele voltar a ser carne e se casar com ela também e tal. Ele pensou em sacrificar ela também primeiro, depois tinha uma outra lá que aparece, que no caso é a repórter, né? Interpretada pela Kim Cattrall, linda demais a Kim Cattrall. E eu não sabia, uma curiosidade, eu não sabia que Kim Cattrall, os olhos dela não são verdes. Ela usou lente de contato tanto como a outra garota que fez a Miao Wen, né? Ela usou lente de contato verde, os olhos dela são marrom claro, tipo castanho claro, na verdade, né? E ela acaba também sendo sequestrada pelo Lopan, né? Aí o Lopan, ele queria sacrificar uma e se casar com a outra. Aí teve essa questão. Só que aí o Jack Burton vai lá e o Jack Burton é como se fosse aquele cara que ele é tipo o alívio cômico. Ele é o protagonista, né? Já que os protagonistas na época eram mais tipo Rambo, tava em alta ainda. Então era mais bem assim, sérios, né? Então o diretor quis fazer ao contrário. O Wan Shi, que seria o amigo dele, seria o ajudante. O ajudante seria o cara sério que resolve as coisas e ele, que é o protagonista, ele é o cara desajeitado. Que é bem engraçado isso. Então ele é meio que um alívio cômico ali, né? Que é bem interessante. Mas aí lutando lá contra todas o resumo é bem breve, viu, galera? Eles lutando lá contra todos os perigos ali, né? Todas as gangues ali que aparecem, eles conseguem recuperar, né? No final eles conseguem recuperar tanto a Miao Wen quanto a advogada, a Kim Cattrall, a advogada lá que seria a advogada Grace Law, né? Que ela, juntamente com uma repórter ali, ela estava ajudando eles a tentar desvendar os mistérios ali e recuperar, né? A moça que foi sequestrada, né? Acabou que ela também foi sequestrada, mas aí deu tudo certo no final. Mas é isso aí, galera, o breve resumo. Agora, algumas curiosidades muito interessantes sobre o filme é que esse filme, na verdade, ele seria como se passasse na época ali do Faroeste. Mas aí como a Fox estava injetando grana na época, então a Fox preferiu que eles passassem tempos mais modernos. Então por isso que eles passou ali realmente nos anos 80 mesmo, nos anos modernidade da época. Foi bem interessante. O orçamento dele era de 25 milhões. Embora ele seja um filme assim, bem interessante para a época, impressionante, né, com os efeitos especiais e tudo. Mas infelizmente no cinema ele só arrecadou 11 milhões, infelizmente, né? Ele foi mais reconhecido em home video, né, pelo VHS, e também na televisão, na TV. Então ele se tornou um sucesso cult, mas através da televisão, através do videocassete, né? Aí ele se tornou um sucesso cult. Outra curiosidade legal também é que Dennis Dun, ele já sabia lutar, né? E ele não era, ao contrário de muita gente pensava, ele sabia lutar. E ele não era a primeira escolha, né? Quem seria escolhido era o Jack Chan. Imagina se fosse com o Jack Chan, que interessante que seria. Era o Jack Chan. Só que o que aconteceu? O Jack Chan estava num outro projeto, trabalhando num outro filme lá. E também o inglês do Jack Chan não estava tão legal, né? Então aí, tipo assim, pra não dar muita divergência, eles não colocaram o Jack Chan. O Kurt Russell, ele também, como ele era um ator em ascensão, outra curiosidade, ele era um ator em ascensão na época, ele ia ser escalado para fazer o filme Highlander, cara, sério, no lugar de Christopher Lambert. Então, o que acontece? Acabou que ele recusou o papel para poder participar dos Aventureiros do Bairro Proibido, né? E juntamente como ele era amigo do diretor, então acabou que eles fizeram vários filmes juntos ali. Vocês podem olhar que eles fizeram vários filmes juntos, John Carpenter e Kurt Russell, né? Então o Kurt Russell é um ator muito bom, sempre gostei dos filmes dele, né? E ele acabou recusando o Highlander, né? Que depois foi feito pelo Christopher Lambert, né? Que interpretou mais tarde. E o que muita gente já sabe, né? Mas mesmo assim vou falar aqui com certeza, é que os três temporais do filme, eles lembram muito o personagem de videogame que vocês conhecem, né? O Raiden do Mortal Kombat, exatamente, galera. Né? Ele foi inspiração aí. O Raiden do Mortal Kombat foi inspirado nos três temporais, né? Com certeza. Vocês podem reparar que lembra bastante o Raiden, né, cara? E o Shang Tsung, né? Que foi inspirado em David Lopan, com certeza, né, galera? Bem interessante essa questão aí também. Então foi inspirado neles aí, com certeza. A produtora de The Rock, né, a Seven Bucks, estava de olho nesse filme, nesse filme para poder fazer uma espécie de remake, né, em tempos atuais. Só que infelizmente eles tiveram problemas com direitos autorais e ainda não conseguiram resolver, mas estão tentando aí. Imagina o The Rock fazendo Os Aventureiros do Bairro Proibido, seria bem interessante, hein? Um outro personagem curioso também é o Egg Shen, interpretado por Victor Won. O Victor Won, assim, quando eu vi ele a primeira vez, eu pensei que ele era até o Sr. Miyagi, ele lembra um pouquinho, mas tipo com alguma coisa no olho, tipo pra fazer uma caracterização. Ele lembra bastante o Sr. Miyagi, assim, né? Eu olhava e falava, o Sr. Miyagi e tal, mas não é o Sr. Miyagi. Eu sempre confundia ele com o Sr. Miyagi, né?
o jeito dele atuar, as zoeiras dele. Ele já fez um outro filme aí de ninjas, né? Que ele era tipo o vovô dos ninjas lá, era mó interessante isso também. Passava na Sessão da Tarde esse filme também, né? Os Três Ninjas. E aí eu achava muito legal isso. E ele é um personagem no filme que ele é tipo como se ele também fosse místico. Ele luta contra o David Lopan no filme, isso é muito interessante essa parte também. Achei bem legal, né, pra poder vencer o David Lopan. Que ele é como se fosse as forças místicas do bem, né, contra o Lopan, que seria as forças místicas do mal, que seria bem interessante isso. Jack Burton e Grace Law iriam ganhar uma cena mais íntima no filme, só que aí o diretor achou melhor cortar. Já que tratava de um filme assim mais de aventura, aquela coisa assim mais assim, né, então acabou que o diretor resolveu cortar, né. A cena do beijo também foi mal engraçado, porque o Kurt Russell foi zoado demais no set de gravação, porque, tipo assim, os lábios dele ficaram cheios de batom ali da Kim Cattrall, né? E aí, tipo assim, ele resolveu deixar essa cena rolar, falou com o diretor e ficou engraçado, né? Realmente, ele era o alívio cômico ali, era um cara desajeitado ali, né? Inclusive, ele serviu até de inspiração para o Thor Ragnarok, sabiam? Ele serviu de inspiração aí. Você vê que o Thor ele é meio abobado assim por causa desse personagem do Jack Burton, né, interpretado pelo Kurt Russell. Ficou bem interessante isso também. Antes de fazer minhas pesquisas eu nem sabia dessa, com certeza. E a Chinatown ali, galera, realmente aquela parte do beco ali, não a parte da cidade aberta, a parte de dentro ali do beco, quando eles entram ali nos becos mesmo, aquilo é um set de gravação enorme, né? Até o Kurt Russell teve problemas ali para poder dirigir na época o caminhão, para poder entrar ali dentro, ele ficou meio com medo de acertar alguém com o caminhão. E realmente aquela parte ali é bem interessante, porque é um set bem grande mesmo, que foi bem construído, foi usado outras vezes aí também. O cenário do set de gravação foi aproveitado aí pela cantora Janet Jackson também, gravou um clipe ali, cara, com certeza. Aproveitou aquele cenário todo ali que foi bem interessante, tinha tudo ali como se fosse hidrantes ali, tinha muita coisa interessante. E também foi um cenário usado também, uma parte do cenário foi usada pelos Caça-Fantasmas, né? Os Caça-Fantasmas também utilizaram aquele cenário ali, foi bem interessante isso. E esse aí é Os Aventureiros do Bairro Proibido, galera. Essas foram as curiosidades aí que eu trouxe aqui pro canal pra vocês. É um filme bem interessante, bem legal, né, de você assistir, de você, né, curtir aí, que é um filme bem legal mesmo. A indicação do canal vai te interessar pra vocês. E é isso aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela força aí. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Tudo de melhor sempre e valeu!